Meus irmãos, a gente estudou aqui os primeiros versículos do capítulo 19, na quinta-feira, e a gente viu que fala a respeito das bodas do Cordeiro, falando de como a igreja, que é a noiva, vai se encontrar com o seu noivo, que é Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja na sua segunda vinda. Nós estudamos sobre isso e compreendemos o quanto vai ser maravilhoso, o quanto vai ser um momento de alegria enorme para a igreja se encontrar com o Senhor nesse grande dia da sua volta. Mas o dia da volta do Senhor, Jesus Cristo, não envolve apenas esse encontro dele com a sua igreja, o arrebatamento da igreja, para nós celebrarmos as bodas do Cordeiro. A gente vê aqui na continuação do capítulo 19 que a volta de Jesus envolve outras coisas também. No mesmo tempo que Jesus vem para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, ele também vem para exercer juízo na terra contra aqueles que não creram nele, que o rejeitaram, assim como contra aqueles que lideraram a rebelião do final dos tempos, que é o anticristo, o falso profeta e um personagem que é retratado na Bíblia aqui também como a grande Babilônia, que também vai ser destruída no final dos tempos, que a grande Babilônia representa o mundo, o sistema caído no qual as pessoas estão apegadas, escravizadas e que é usado pelo diabo também para levar as pessoas para longe de Deus. Então nós já estudamos sobre a queda da grande Babilônia, no capítulo 18. Nós já vimos aqui as bodas do Cordeiro, e a partir do versículo 11 vai ser retratado Jesus voltando, mas o destaque que vai ser dado aqui é para a sua vitória sobre o anticristo, o falso profeta, e a punição, o juízo contra todos aqueles que não creem nele. No versículo 11 começa dizendo: vi o céu aberto. Aqui João, continuando tendo a sua visão, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então a primeira coisa que nós vemos nessa parte do texto aqui é quem é esse cavaleiro que está montado num cavalo branco. Nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus Cristo. E aqui nesses versículos dá uma descrição detalhada e maravilhosa a respeito de quem é o Senhor. Aqui nós vemos várias características de Jesus Cristo. Não fala o nome Jesus, porque ele usa linguagem simbólica, mas nós vemos, diante de todas as características aqui, que é o Senhor na sua volta, na sua segunda vinda. Nós vemos ele sendo retratado de várias maneiras. Por exemplo, nós vemos ele sendo retratado como sendo santo. Por quê? Porque ele vem num cavalo branco. A cor branca no Apocalipse simboliza pureza, santidade, e é muito relacionada a Deus e à igreja que foi santificada, aos anjos que são servos de Deus também, ministros do Senhor que o servem. Então Jesus é retratado como aquele que é santo, que é puro, por isso que ele vem num cavalo branco. E diz mais, diz que ele é fiel e diz que ele é verdadeiro. Olha só o que a Bíblia faz questão de mostrar na volta do Senhor. Por que ele é fiel? Ele é fiel porque ele está cumprindo a sua promessa. Ele prometeu que iria voltar. Ele prometeu que iria buscar a sua igreja para que nós morássemos com ele no céu. Nós vemos isso registrado lá em João 14. Ele prometendo que ia preparar lugar e que viria outra vez para buscar o seu povo. E ele é fiel
e ele com certeza vai vir. Essa é uma palavra fiel e verdadeira, é por isso que ele é retratado dessa maneira. E se as pessoas realmente acreditassem nisso, seria maravilhoso. Infelizmente, muita gente duvida de que o Senhor realmente vai voltar, não acredita que Jesus realmente existiu, muitos nem acreditam que ele morreu, ressuscitou, e muito menos que ele vai voltar. Mas se as pessoas crescem nisso, seriam salvas, teriam a vida eterna, na sua volta, fariam parte da igreja para morar com ele no céu. Então o que Deus fala ao nosso coração hoje é o quê? A minha palavra é fiel. Jesus diz para nós: eu sou fiel, eu cumpro o que eu prometo, eu vou voltar. Um dia, irmãos, nós vamos ver isso aqui virar realidade, porque Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro porque Ele não mente. Nós podemos acreditar na Sua palavra de todo o nosso coração, porque tudo que Ele falou é verdade. Ele só falou a verdade, Ele é a própria verdade, como Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como diz lá em 1 João 5,20. Então nunca saiu uma palavra mentirosa da sua boca. Tudo que Ele disse nós podemos acreditar, e Ele prometeu que iria voltar. E esse texto retrata exatamente esse momento maravilhoso, onde Ele cumpre a sua promessa. É por isso que o texto faz questão de dizer que Ele é fiel e que Ele é verdadeiro, porque Ele está cumprindo o que Ele prometeu. Ele é retratado como alguém que é justo, que é juiz, que é guerreiro. Veja como o texto diz, que Ele peleja com justiça. Jesus nesse dia, Ele não vem mais no sentido de oferecer salvação para as pessoas. Ele vem trazer a salvação no sentido completo para aqueles que já creem nele, que são o seu povo, a sua igreja. Esses vão obter a salvação na sua plenitude, que é receber um corpo glorificado para ir morar no céu. Mas ele não vem mais para convidar as pessoas para a salvação. É muito importante a gente compreender isso, porque no dia que Jesus volta, Ele não vem para dar mais uma oportunidade para as pessoas. Nós vemos aqui sendo retratado como Ele vem e peleja com justiça. Porque essa vinda de Jesus é para buscar a sua igreja e para pelejar contra os seus inimigos. Com justiça, porque Ele é o justo juiz. Ele vai pelejar contra os seus inimigos. Depois Ele vai se assentar do seu trono para julgar toda a humanidade. Durante todo esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos num tempo onde a graça e a misericórdia de Deus está sendo estendida ao mundo, como diz lá em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E Deus está querendo usar de misericórdia. O Evangelho está sendo pregado, é o tempo da pregação do Evangelho. Deus está chamando as pessoas ao arrependimento, está oferecendo salvação, salvando todo aquele que crê, inserindo essas pessoas na igreja, que é o seu corpo. Mas nesse dia, Ele vem para pelejar com justiça. Ele vem para exercer justiça. Nesse dia, não vai adiantar, como Jesus mostrou em algumas parábolas, bater na porta, pedir para Ele abrir, pedir para que Ele o aceite. Nesse dia, a porta da salvação já vai estar fechada. Diz mais aqui, Jesus, Ele é onisciente. Nós vemos retratado no versículo 12, os seus olhos são chama de fogo. Isso é para falar a respeito do seu conhecimento, aquele que vê tudo, que vê todas as coisas. E o fogo está muito relacionado à questão do juízo, dele trazer juízo sobre todos, porque Ele conhece a todos, Ele sabe a realidade de cada pessoa, Ele sabe quem é dele e quem não é.
Nesse dia ele vem, como ele contou lá em Mateus 25, para separar as ovelhas dos bodes, porque ele sabe quem são os seus e quem não são. Por isso que ele é retratado como seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, falando dele como rei. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Diz mais, ele está vestido com um manto tinto de sangue, aqui para relembrar que ele é aquele que deu a sua vida para salvar todo aquele que nele crê. Isso aqui é uma alusão ao sacrifício de Cristo, que ele é aquele que morreu pelos nossos pecados, entregou a sua vida na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, e está voltando para buscar aqueles que acreditaram nele, que creram no seu sacrifício, que acreditaram que ele é o Salvador, que entregaram suas vidas a ele. E esse texto faz questão de lembrar isso. Ele é aquele que tem o seu manto tingido de sangue, porque ele deu a sua vida para salvar as pessoas. Seu nome se chama Verbo de Deus, porque ele é a palavra de Deus. João escreveu isso também lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E aqui mais uma vez ele retrata Jesus como o Verbo de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. E uma das descrições mais maravilhosas de Jesus aqui está no versículo 16, quando diz assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Escrito na sua coxa como um título. Por que escrito na coxa? Para ficar bem exibível. Todo mundo vai ver a sua glória, ele vindo na sua glória, e vai ficar bem claro e evidente quem é ele. Quando olharem para ele, vão saber que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele não é um anjo que está voltando ali, não é um ser qualquer, é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu por nós, o Rei de toda a terra, o soberano sobre todas as coisas, aquele que disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, aquele que nesse momento está reinando à destra de Deus, que é soberano sobre tudo. Lá em Hebreus diz que todas as coisas estão nas suas mãos, ele tem todas as coisas no seu poder, tudo está debaixo do seu controle. Louvado seja o Senhor Jesus. Interessante, irmãos, porque hoje em dia muita gente não acredita em Jesus, muito menos que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitas pessoas orgulhosas, muitas pessoas que se acham muita coisa. Quantos poderosos e ricos nessa terra acham que não tem satisfação a dar a ninguém, que vivem as suas vidas do jeito que bem entendem, que podem fazer o que quiserem, que não vão prestar contas a ninguém. Mas um dia, as pessoas orgulhosas dessa terra, que vivem como se Deus não existisse, como se Jesus não existisse, que desprezam o Senhor, que blasfemam de Deus, eles vão ter uma surpresa muito grande, quando eles virem que há sim um Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que governa sobre tudo e sobre todos. E eles, como diz lá em Filipenses, terão que se prostrar diante do Senhor, porque todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará o seu nome. Não significa que eles vão ser salvos, mas eles vão se dobrar diante da sua glória e da sua majestade, e vão reconhecer que há um Rei e um Senhor que governa sobre tudo e sobre todos, que é o Senhor Jesus Cristo. Então esse é o cavaleiro branco. É ele quem está voltando, é Jesus voltando para buscar o seu povo.
Mas o texto diz mais, mostra quem o estava seguindo, porque ele não veio só, ele não vai vir só. Versículo 14 diz: seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Esse versículo retrata os anjos que com certeza vêm acompanhando Jesus Cristo. E eu pessoalmente creio, alguns autores não creem, aí vai da opinião de cada um, mas eu acredito que aqui é uma referência também à igreja que vai estar com o Senhor. Porque na hora que ele volta, a igreja é arrebatada para se encontrar com o Senhor nos ares. E nós, a igreja, sempre somos retratados como estando vestidos de branco também, vestidos de linho puro. A gente viu isso lá no início do capítulo 19, quando a igreja foi retratada, a igreja já glorificada, e foi dito que as suas vestes eram de linho puro e branco e fino. É uma linguagem simbólica para retratar santidade, pureza. E nós vimos no início do capítulo que retrata também os atos de justiça dos santos, que é o povo de Deus. Quando eu falo santos, não é uma classe privilegiada de pessoas acima dos outros mortais. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo o povo de Deus que é santo foi lavado no sangue de Jesus Cristo. Então, quando Jesus vem, ele não está só. Todos os anjos, os exércitos do céu estão o acompanhando numa procissão gloriosa. Jesus vai aparecer, irmãos, de uma maneira visível, para todo olho ver, como ele falou lá no início do livro de Apocalipse. Todo olho verá. Vai ter som de trombeta, vai ser algo glorioso, a glória de Deus vai estar ali, envolvendo o Senhor e os seus anjos quando ele aparecer no céu. Vai ser um acontecimento como nunca foi visto na terra. Uma glória gigantesca, maravilhosa, algo tremendo. Milhares e milhares de anjos acompanhando o Senhor, a igreja glorificada ali na presença de Cristo. E todas as pessoas na terra que não forem salvas, juntamente com o anticristo, com o falso profeta, estarão aqui e vão ver essa cena, vão presenciar isso. E muitos talvez vão lamentar porque não vão estar participando do meio desse povo que vai estar com o Senhor, mas vão estar do outro lado, contados entre os inimigos, entre aqueles que rejeitaram e que vão ser alvo do juízo. Agora imagine como vai ser terrível isso. Tente imaginar como vai ser terrível para esse que vai estar do outro lado e não do lado de Cristo. Porque eles vão saber que o Senhor é verdadeiro, que tudo que ele falou é verdade, que ele realmente voltou como ele prometeu e que eles estão perdidos por toda a eternidade. Eles vão saber disso. Imagine como vai ser terrível o sentimento de você saber que teve a oportunidade, podia ter crido, podia ter acreditado, podia fazer parte desse exército vestido de branco do lado do Senhor, mas pelo contrário vai estar do lado daqueles que vão ser punidos. Por outro lado, imagine como vai ser glorioso, como a gente viu aqui na quinta-feira. A gente viu tantas palavras aqui que vão ser ditas de louvor, de adoração, de glorificação, porque o sentimento da igreja nessa hora aqui, o nosso sentimento, vai ser de gigantesca alegria, como nós nunca sentimos na nossa vida, de nós estarmos do lado do nosso Senhor, de vermos Ele face a face, de estar na sua presença, de saber que o sofrimento acabou, que tudo passou, que não vai haver mais perseguição, nem tristeza, nem morte, nem dor, nem doença, nem nada, que agora naquele momento nós somos completamente dele e estaremos com ele por toda a eternidade. Imagine
que alegria, que maravilha. É isso que espera o povo de Deus. É para isso que Deus está chamando as pessoas do mundo hoje. E as pessoas estão desprezando e não têm ideia, muitas vezes, do que elas estão perdendo. É isso que elas estão perdendo. Está na presença do Senhor para sempre. E o texto continua dizendo, versículo 15, vai ser retratado aqui nesse versículo agora, o que ele vem fazer também na sua volta. Nessa parte do texto de Apocalipse, vai ser retratado aqui a respeito do seu juízo. Olha o que fala a palavra de Deus, o que ele vai fazer. Sai da sua boca uma espada afiada. Quando fala espada afiada, é porque está falando de juízo. Espada é símbolo de juízo, de julgamento. Afiada porque é um juízo certo, certeiro, justo, que não tem erro. Assim como uma espada afiada que corta com precisão. E ele vem, sai da sua boca uma espada afiada. Não entenda isso literalmente, certo? Isso aqui é uma linguagem figurada, simbólica, para fazer uma representação do que o Senhor vem fazer na sua volta, certo? E diz, para que essa espada afiada? Para com ela ferir as nações. Então ele vem para buscar o seu povo, mas nesse momento é retratado aqui que ele vem fazer o que também? Ferir as nações. Porque são pessoas de todo o mundo que o rejeitaram, que o desprezaram, e que nesse momento vão ser julgadas, vão ser punidas por ele. Porque vai ser o momento do derramar da ira de Deus. Como eu falei, todo esse momento que nós estamos vivendo aqui, Deus está mostrando a sua misericórdia, o seu amor, a sua graça, a sua paciência, esperando que as pessoas creiam, oferecendo salvação e as pessoas rejeitando. Só que elas estão acumulando ira para o dia da ira, como diz lá em Romanos. Mas vai chegar o dia que o cálice vai ser derramado, porque, irmãos, até a paciência de Deus se esgota. Chega um dia que a paciência de Deus cessa e Deus exerce justiça. E aqui está falando desse dia. É o dia que ele vai exercer justiça. E diz mais, ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Esse texto é muito provavelmente uma citação do Salmo 2:9, que fala sobre governar, pastorear as nações com cetro de ferro. Mas algumas traduções, como por exemplo a tradução King James, traduz esse texto lá no Salmo 2:9 como quebrar as nações, despedaçar as nações. E se você olhar o contexto aqui dele vir reger as nações, não com relação ao seu povo, mas com relação às outras pessoas, é um contexto de exercer juízo. É nesse sentido que ele vem para reger com cetro de ferro. E olha o que diz mais, você vê que todo o contexto aqui é de julgamento. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. O que significa isso? A gente até viu isso aqui no capítulo 14. Lagar é um local bem grande, onde as uvas são pisadas. E quando elas são pisadas, escorre o suco de uva, para fazer suco de uva ou vinho. E quando fala de lagar do vinho de Deus, está falando aqui de como as pessoas vão ser pisadas, entre aspas, no sentido de que a ira de Deus vai cair pesadamente sobre elas, assim como alguém pisa as uvas no lagar. E diz mais aqui, é o lagar do furor da ira de Deus, porque é a ira de Deus que vai ser manifestada. Eu sei, irmãos, tenho consciência que as pessoas não gostam de ouvir falar disso, porque as pessoas gostam de pensar em Deus só como sendo um Deus que é amor, que é gracioso, bondoso.
e ele é tudo isso. Mas nós temos que crer em Deus como Ele é, como Ele se mostra na Bíblia. Embora Ele seja tudo isso, Ele não é apenas um Deus amoroso, gracioso e misericordioso. Ele também é um Deus que, quando chega o momento, se Ele acha necessário, Ele exerce justiça. E Ele vai derramar a sua ira sobre as pessoas, não é porque simplesmente Ele tenha prazer em condenar as pessoas, porque Ele tenha prazer em manifestar ira, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele fala isso. Mas Ele, como um Deus justo, Ele não pode deixar de punir aquele que rejeitou a salvação, que rejeitou a sua graça. Se alguém rejeita a graça e a salvação, a única coisa que resta para essa pessoa é juízo. E não tem como Deus deixar de manifestar o juízo dele e a ira, porque senão ele seria um Deus injusto. Ele seria um Deus permissivo, que aceitaria as pessoas, mesmo estando em pecado, em rebelião, entrarem no céu e serem salvas. E ele seria grandemente injusto se ele fizesse isso, porque como é que ele iria salvar pecadores, rebeldes, que se colocaram como inimigos de Deus e que nunca se arrependeram, que nunca quiseram receber o perdão de Deus? A gente precisa entender essas coisas, porque hoje em dia tem muita gente que acha que Deus vai levar todo mundo para o céu, que Deus vai salvar todas as pessoas. Eu já vi gente dizer assim: não, Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém ao inferno, Deus vai salvar todas as pessoas porque Ele é bom. Deus não vai mandar as pessoas que Ele criou para serem condenadas por toda a eternidade. Mas essa não é a verdade que a Bíblia mostra. Nós temos que pregar e acreditar no que a Bíblia diz. E esse texto, ele retrata claramente o juízo de Jesus Cristo sobre aqueles que o rejeitaram durante toda a sua vida. Versículo 17, nós vamos ver aqui falando a respeito do que vai acontecer no momento da sua volta também. Então vi um anjo posto em pé no céu, clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Que ceia é essa? Nós vemos duas ceias sendo retratadas nesse capítulo 19. Dois banquetes. Primeiro a gente já viu quinta-feira. É as bodas do Cordeiro. Que bem-aventurados são aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro. Quem são esses convidados? A igreja, o povo de Deus, que vai fazer parte desse banquete maravilhoso na presença do Senhor, dessa celebração no céu. Como Jesus até falou certa vez, que nós nos assentaríamos na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. O que quer dizer isso? Nós vamos celebrar a Deus na presença do Senhor. Esse é o banquete que vai acontecer. Mas vai ter outro banquete. E todas as pessoas vão participar de um ou de outro. Não tem como fugir e dizer assim: não quero participar de nenhum dos dois. Eu não vou para as bodas do Cordeiro, mas eu também não vou participar desse outro. Não tem como. Todas as pessoas ou vão para as bodas do Cordeiro, ou vão para esse outro banquete. Só que o problema é que nas bodas do Cordeiro, quem for para as bodas do Cordeiro, que é, em outras palavras, a consumação do casamento da igreja com Cristo no céu, vai como convidado para usufruir das bênçãos celestiais, da presença de Deus por toda a eternidade, o que será maravilhoso e grandioso. Mas nesse banquete, quem não for para as bodas do Cordeiro, nesse banquete não vai ser convidado para comer alguma coisa, para participar de nada, para usufruir de nada. Pelo contrário, quem for participar desse banquete vai ser um banquete.
vai ser a comida. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque as aves do céu sendo convidadas, as aves aqui são aquelas aves de rapina, tipo urubu, ave que come carne morta. O que Deus está querendo dizer? A destruição nesse dia vai ser gigantesca, a mortandade vai ser grandiosa, porque muitos, milhares, eu diria milhões, vão morrer nesse dia por causa do juízo de Deus. E eu não falo isso aqui, irmãos, com alegria. É triste, é lamentável saber que isso vai acontecer com tanta gente, mas infelizmente elas vão colher o que estão plantando hoje. O que Deus diz na sua palavra? De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, e isso ele vai colher. Então aquele que semeia na carne, da carne vai colher morte. Aquele que semeia para o pecado, do pecado vai colher condenação. Não tem como fugir. Então esse dia é dia de mortandade, de morte. Por isso que as aves estão sendo convidadas. E o banquete vão ser as pessoas. Infelizmente. Por isso que ele diz no 18, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos. Carnes de todos. Todos quem? Todos aqueles que não crerem, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então, todas as pessoas da humanidade que não creem, nessa hora vão perecer, vão morrer. É por isso que a gente vê também lá em 2 Pedro, capítulo 3, quando retrata do dia da vinda do Senhor, fala que o Senhor vem e vai destruir a terra com fogo, porque é dia de juízo. Tanto a humanidade vai perecer, como toda a criação vai ser destruída nesse dia também, não vai sobrar nada. E o versículo 19 vai agora mostrar o julgamento da besta e do falso profeta. O que vai acontecer com eles? Porque Jesus vem não só para punir a humanidade e salvar a sua igreja. Ele vem para triunfar sobre os seus inimigos. Vocês lembram que a palavra de Deus diz que o Senhor assentou-se à direita de Deus até o quê? Até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido é quem? A morte. Vai ser vencida também. É tanto que ela é retratada depois como sendo lançada, figuradamente, como se fosse uma pessoa, no lago de fogo e enxofre. E nesse momento aqui, a partir do versículo 19, é retratado o juízo de Deus sobre o anticristo e o falso profeta. Veja o que o texto diz. Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Isso aqui está retratando a chamada Batalha do Armagedon. Armagedon é um local que foi palco de muitas batalhas. No Velho Testamento a gente vê falando sobre isso, por exemplo, lá em Juízes capítulo 4 e 5, que é chamado também de Vale de Megiddo. E acabou que esse vale, chamado de Armagedon também, se tornou um símbolo de um local onde Deus vem para mostrar o seu poder, destruindo os seus inimigos. Porque nesse dia da volta de Cristo, é retratado que o anticristo e os seus exércitos, as pessoas que vão estar com ele, de alguma maneira, que nós não sabemos exatamente como, vão num último suspiro de tentar sobreviver, acham que de alguma maneira vão poder atacar Jesus e o seu povo e prevalecer contra eles. E vão tentar um ataque final. Todo o período da grande tribulação é de perseguição. É de perseguição contra o povo de Deus. E esse momento é uma tentativa última de ataque deles, de tentar
inutilmente prevalecer contra o Senhor Jesus e contra a sua igreja. Agora não pense, é bom isso ficar bem claro, que isso aqui, que essa batalha, que é retratada lá em Apocalipse 16, também em Apocalipse 20, é a mesma batalha. Não pense que isso vai ser uma guerra, como se fosse uma guerra entre Jesus e os seus exércitos, batalhando contra o anticristo e o diabo e os seus exércitos, e como se fosse uma luta de igual para igual, onde uma hora o anticristo leva vantagem, outra hora é Jesus que leva vantagem, e ali estão disputando de maneira equilibrada. Não é nada disso. A linguagem de batalha é simplesmente para dizer que Jesus vem para pelejar contra eles. Mas, irmãos, isso aqui vai ser um massacre. Vai ser um massacre. Lá em 2 Tessalonicenses 2 fala que o Senhor o destruirá, falando do anticristo, com o sopro da sua boca. Ou seja, ele não faz esforço nenhum. Ele não vai nem se cansar para destruir o anticristo, o falso profeta e os seus exércitos. E interessante que tantas pessoas no período da grande tribulação, se a gente estiver vivo, a gente vai ver. Tantas pessoas vão ser fiéis ao anticristo, ao falso profeta, achando que eles são poderosos, que eles governam o mundo, que eles são soberanos, que vão estar dominando sobre tudo e que tem todo o poder. E nesse dia Jesus vai destruí-los sem o menor esforço. E aí diz o versículo 20 aqui: mas a besta, aqui falando do anticristo, certo? Foi aprisionada, com ela o falso profeta, que é um líder religioso que vai acompanhar o anticristo na grande tribulação, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Olha o que vai acontecer com eles. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Isso aqui é o mesmo local para onde a gente vai ver depois que vai ser enviado o dragão, que é Satanás, e todos aqueles que vão passar pelo juízo do grande trono branco e vão ser condenados. O livro de Apocalipse ainda vai mostrar isso. E aí, versículo 21, ele diz: os restantes, falando das outras pessoas, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, mais uma vez confirmando de como o Senhor vai lançar o anticristo e o falso profeta vivos no lago de fogo e enxofre para serem atormentados por toda a eternidade, e todos os que estiverem com ele vão ser mortos pela espada, simbolicamente pelo juízo que vem de Jesus Cristo. Então, para finalizar, eu gostaria só de dizer: nós hoje temos um privilégio muito grande. Nós temos um privilégio muito grande. Todas as pessoas do mundo, porque elas podem ler isso aqui como algo que não aconteceu ainda. Como algo que não aconteceu ainda. Isso significa que ela pode ler essa passagem e ela ainda pode tomar uma decisão de que lado que ela vai estar. Graças a Deus por isso. Porque o Senhor hoje está dando oportunidade para as pessoas, chamando para o arrependimento, para a conversão, anunciando qual vai ser o fim das pessoas. E aí, nós somos chamados a tomar uma decisão. Cada pessoa no mundo. Em que lado é que nós vamos estar aqui? Do lado dos exércitos de Cristo ou dos exércitos do anticristo? Do exército que vai ser salvo e vai estar por toda a eternidade na presença de Deus, ou do lado daqueles que vão morrer e perecer? Que nós possamos, cada um de nós, ter a certeza e a confiança de que nós estamos com Cristo,
E se nós sabemos que estamos com Cristo, pregue essa palavra para as pessoas. Fale para os seus parentes. Fale, irmão. Fale para os seus pais, para os seus irmãos, para aqueles que você conhece, que você sabe que estão perdidos. Para que no dia dessa batalha, eles não estejam do lado perdedor, mas do lado vencedor. Ainda há tempo. Hoje é o tempo da salvação. Por isso que é tão importante pregar o Evangelho, porque esse é o tempo de pregar o Evangelho, é o tempo de crer no Evangelho para ser salvo. E como vai ser maravilhoso para aquele que é salvo, poder encontrar Jesus nesse dia e ouvir Ele dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno, que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Mas que coisa horrível vai ser ouvir de Jesus: aparte-se de mim, eu não conheço você. Imagine como vai ser doloroso, duro, triste, lamentável. E eu espero que nenhum de nós ouça isso, mas que a gente ouça: vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?